Olá, tudo bem? Eu sou a professora Claudineia, de Geografia, e hoje nós vamos falar sobre as transformações, indicadores e distribuição demográfica da população. Para entender melhor sobre isso, vamos verificar alguns dos indicadores. O conceito de demografia. A demografia ela está relacionada ao estudo sobre as variações da população, se a população cresce, se a população diminui. Mas afinal, o que é a população? A população trata-se de um conjunto de pessoas que abrigam o mesmo espaço e que praticam suas atividades econômicas, culturais, religiosas. Então vamos entender um pouco sobre os conceitos e indicadores que fazem essa dinâmica da população. A gente tem a população absoluta, que é a quantidade total de habitantes em uma determinada área. E através da população absoluta também conseguimos analisar a densidade demográfica. O que é a densidade demográfica ou relativa? É a quantidade de pessoas, de habitantes por quilômetro quadrado em um determinado território. Ou seja, você vai pegar a quantidade de habitantes daquele local e dividir pela área daquele território para descobrir quantos habitantes por quilômetro quadrado que a gente vai ter. Também temos países que são populosos e povoados. Os países populosos, a gente tem como, por exemplo, países que têm grandes populações, como é o caso da Índia, da China, da Índia. O Brasil chegou a ser a quinta maior população do mundo. Hoje foi superado, então, pelo Paquistão e pela Nigéria. Hoje o Brasil encontra-se em sétimo em questões de população. A gente vai ver que temos países que são povoados e não povoados. Povoados trata-se dos países que toda a área do território ela é ocupada por pessoas, sem ter áreas que tenham vazios demográficos, sem ter áreas naquele território que as pessoas não ocupam. Yeah? E também vamos ter a população economicamente ativa, que trata-se das pessoas que trabalham para contribuir para o PIB do país, ou seja, para o produto interno bruto do país, tudo aquilo que o país produz, que trabalham, por exemplo, no primeiro, no segundo e no terceiro setor. E temos a população economicamente inativa, que são aqueles que não trabalham. Dentre os indicadores demográficos, nós temos a taxa de natalidade, onde você pega o número de nascidos daquela localidade, multiplica por 1000 e divide pela população total do local. E a taxa de mortalidade, onde você pega o número de óbitos, a quantidade de mortos, multiplica por 1000 e divide pela população absoluta daquela localidade. E temos a taxa de mortalidade infantil, onde deve-se levar em consideração as crianças que morrem antes de completar um ano. As crianças, antes de completar um ano, elas têm um estado de saúde muito mais delicado. Por isso, pega-se todas as crianças que morreram antes de completar um ano e multiplica por 1000 e divide pela população daquele local. A gente tem a taxa de fecundidade que está relacionada à taxa da natalidade, pois a taxa de fecundidade ela é a quantidade de filhos por mulher e idade reprodutiva. Pega todas as mulheres que têm idade para ter filhos e você vai, então, conseguir fazer o cálculo para encontrar a quantidade de filhos por mulher em idade reprodutiva. Lá atrás, no passado, como a gente pode ver no gráfico, as mulheres tinham muitos filhos, tanto pode perguntar às avós, às bisavós, que vocês vão encontrar muitas que vão ter tido muito mais de 3, 4, 5 filhos. Hoje as mulheres têm 2, 1, porque muitos aspectos acabaram mudando. Aqui no gráfico a gente vai ver que a partir da década de 70 começa a cair o índice, a quantidade de mulheres, de crianças por mulheres em idade reprodutiva, devido a diversos fatores. Industrialização, êxodo rural, chegada da população às cidades com acesso a melhor qualidade de vida, saúde, entrada da mulher no mercado de trabalho, vários fatores. A gente vai ver sobre o crescimento vegetativo, onde a gente pega a taxa de natalidade menos a taxa de mortalidade, ou seja, quantidade de nascidos menos a quantidade de mortos. Assim a gente vai ter o crescimento vegetativo natural, que ainda leva em consideração as migrações.
ou seja, a quantidade de pessoas que emigraram, que saíram de um país ou daquela determinada área, e a quantidade de pessoas que migraram, de imigrantes que entraram naquela localidade. Os países mais desenvolvidos apresentam crescimento vegetativo negativo, devido às taxas de natalidade serem muito baixas. Já os países mais pobres, menos desenvolvidos, esses já apresentam esse crescimento vegetativo um pouco maior devido às altas taxas de natalidade. A esperança ou expectativa de vida trata-se do período do tempo médio que a pessoa espera viver, desde que nasce até que morra. O Brasil, 2022, tem apresentado uma expectativa de vida de 76 anos para homens e 80 anos para mulheres. As mulheres vivem mais, por mais acesso à saúde, por buscar melhores condições de vida. A gente tem um indicador chamado então de IDH. O IDH ele é um índice muito importante que a ONU desenvolveu, principalmente buscando analisar a qualidade de vida das pessoas, levando em consideração escolaridade, acesso à saúde, renda per capita, ou seja, a qualidade de vida das pessoas, como elas têm acesso à educação, como elas têm acesso à alimentação, à saúde, a saneamento básico. E a gente consegue ver aqui no mapa que dentre os países do mundo, a gente vai encontrar o continente africano que apresenta a maior parte dos países com baixo IDH, já que o IDH ele leva em consideração, ele vai de 0 a 1. A gente tem o IDH, quanto mais próximo de 1, melhor, mais qualidade de vida. Quanto mais afastado de 1, menor a qualidade de vida. A gente tem também o coeficiente de Gini ou índice de Gini, que trata-se então de um índice que foi criado em 1912 pelo italiano Conrado Gini, que trata então da questão da concentração de renda. Eu poderia até cantar aquela música onde o rico cada vez ficar mais rico, onde o pobre cada vez ficar mais pobre, ou seja, estamos a falar sobre desigualdade social, onde a gente vai ter nos países mais desenvolvidos, nos países com melhor distribuição de renda, temos uma população com maior igualdade salarial. E a gente vai encontrar nessa área aqui, onde temos a curva de Lawrence, onde nós vamos encontrar a área de grande concentração de renda. Muito dinheiro à mão de poucas pessoas e muitas pessoas com praticamente nada. A população brasileira ela está distribuída de forma desigual pela sociedade, pelos territórios. Nós vamos ver que a população ela segue fatores atrativos e repulsivos. Ou seja, os atrativos são aquelas localidades que oferecem melhores condições de vida, qualidade de vida, acesso à educação, acesso a emprego, cultura, lazer e outras áreas que não oferecem isso, são as áreas que são menos atrativas. Então, a população se concentra em locais onde oferece melhores condições de vida. Vejamos aqui no mapa, a população brasileira ela se concentra principalmente no litoral, mas relacionado a fatores históricos, fatores de exploração econômica, entre outros fatores. Vamos ver agora como a gente vai trabalhar a nossa atividade complementar sobre o conteúdo que nós trabalhamos hoje. Na sala, nós vamos trabalhar com pares, ou seja, vamos trabalhar com duplas e vamos trabalhar com a metodologia de estação, onde vai ter 4 estações distribuídas na sala de aula, onde cada uma delas vocês vão encontrar um gráfico, um mapa, uma tabela, uma imagem referente ao assunto que nós estudamos, referente à demografia. Vocês então irá analisar a imagem e terá um recipiente com algumas questões, onde vocês vão pegar aquela questão problema, cada equipe, cada par vai pegar uma questão daquela para analisar a imagem e responder aquela questão. Vocês vão encontrar questões como: quais as vantagens e desvantagens de ter um país com alta expectativa de vida? Quais os principais desafios de um país com grande diminuição nas taxas de fecundidade? Quais as relações podem ser feitas entre baixas taxas de natalidade,
a PEA, população economicamente ativa e as migrações. Quais as consequências do coeficiente de Gini estar próximo de 1? Bora colocar em prática aquilo que você aprendeu?